Você já perdeu peso, só que acabou ficando um pouco flácida? Conseguiu seguir por um certo período uma dieta, que o peso até desceu na balança, só que o resultado não foi o melhor possível para você, justamente por conta dessa flacidez? Pois é, isso é muito comum na verdade, tá? E nesse vídeo eu vou mostrar para você, vou ensinar para você como você consegue emagrecer sem ficar com tanta flacidez, sem ter aquele tchau de merendeira que a gente fala, né? Fala meu povo, Arthur aqui na área. E ó, sem mais delongas, tá? Vamos iniciar aqui. Primeiro é muito importante você entender o que está acontecendo com o seu organismo debaixo da sua pele quando você vai conseguir emagrecer, tá? Então, primeiro ponto, para a gente emagrecer, precisamos estar em um déficit calórico, que é consumir menos calorias do que a gente gasta no nosso dia. Dessa maneira, a gente vai conseguir sim emagrecer, tá? Só que o ponto importante aqui, emagrecer não é necessariamente perder peso na balança, é perder gordura. E você vai entender porque essa diferença é muito importante para você, tá? E bom, vamos lá. Quando a gente entra numa dieta muito restritiva, comendo pouco, cortando tudo, e geralmente isso acontece com as pessoas que fazem isso por conta própria, né, sem um acompanhamento profissional, o nosso corpo ele acaba não perdendo só gordura, tá? Esse déficit é importante para perder gordura, porém, quando é muito grande esse déficit, ele também dá estímulos para você perder massa muscular também, tá? Além de outros pontos. E quando a gente perde músculo, cara, adivinha? O músculo é o que mantém o nosso corpo firme, é o que mantém o nosso corpo definido. Dessa maneira, você vai acabar realmente ficando mais flácida. Tá? Então, como você já pode imaginar, a solução não é comer menos, não é sair por aí cortando tudo, tá? É comer certo. E outro ponto importante também é treinar. Não adianta você querer ter um resultado X, Y, se você não está fazendo o que precisa ser feito, né? Então, tem que treinar. E primeiro ponto, vamos começar pelo mais importante de todos, tá? Que é a musculação. Você precisa praticar atividade física, saúde de maneira geral. Porém, se você quer ter o corpo mais firme, se você quer ser mais definido, ter uma certa massa muscular, não falo ser gigante, tá? Mas ter uma certa definição muscular, você precisa fazer a musculação, tá? E aqui eu vejo que tem pessoas que têm certo medo de praticar musculação, principalmente mulheres, com receio de ficar grande. E, gente, não é fácil assim, tá? Meu sonho seria que fosse fácil assim, porém não é tão fácil assim. Então você não precisa ficar tão preocupado nesse quesito de ganhar massa muscular a um certo ponto de ficar, por exemplo, para você mulher, para perder a feminilidade, tá? A musculação ela não vai só definir o nosso organismo, tá? Ela é a maior aliada do emagrecimento contra a flacidez principalmente, tá? O músculo ele queima mais calorias, ele queima mais gordura. Então, quando a gente está, por exemplo, a gente faz uma sessão de treino bem pesada de perna, por exemplo, o nosso corpo ele ativa nosso metabolismo, que ele se mantém entre aspas, tá? No estágio de queima de gordura por um certo tempo, não só naquele momento durante o treino. Claro, se você vai treinar intenso, mas depois você vai para um rodízio de pizza, aí não adianta também, né? E outro ponto, a musculação é o que vai manter o tônus muscular. Isso é muito importante, tanto para a longevidade, quesito de saúde mesmo, tá? Mas também para a questão estética. Novamente, se você é falsa magra, você precisa ter essa recomposição corporal, que é ganhar músculo e perder massa de gordura, tá? Então, sobre os treinos, é muito importante você conseguir associar o treino de força, tá? Musculação, crossfit, por aí vai, e um treino mais específico de aeróbico, treino de cardio. É muito importante também você fazer o treino de cardio, tá? Porém, não vá sair por aí priorizando 100% o cardio, pensando que assim você vai emagrecer mais rápido, porque na verdade isso pode acabar se tornando um tiro no seu pé, tá? Outro ponto aqui, vamos falar sobre carboidrato, tá entrando agora na parte de nutrição mesmo. Gente, ó, carboidrato não é vilão, pelo amor de Deus. Eu sei que tem muitas dietas da moda que estão chegando aqui, que na verdade já são antigas, né? Só muda de nome, e elas acabam demonizando o carboidrato. E, gente, não precisa ter medo de carboidrato. Carboidrato é vida, tá? Carboidrato é o que vai dar energia para o seu corpo, é o que vai dar energia para o seu músculo, é o que vai dar energia para o seu cérebro. E, além de tudo, vamos combinar, né? Carboidrato é muito gostoso, cara. Então, não precisa sair por aí cortando todo tipo de carboidrato para você conseguir emagrecer, tá? E tem outro ponto aqui. O carboidrato, ele tem um efeito poupador de proteína. O que é que isso quer dizer, Arthur? Que, resumidamente, se você, por exemplo, vai entrar no estágio de comer mais calorias para ganhar massa muscular, por exemplo, o carboidrato ele vai fazer com que você consiga manter uma certa constância na energia, que o seu corpo não vai utilizar a proteína como energia, e sim o carboidrato.
Então você não precisa aumentar tanto a proteína, tá? Ou seja, carboidrato é vida, pode consumir. Então, de forma resumida, a estratégia correta deveria ser consumir os carboidratos de forma e de quantidade adequadas para você, mas principalmente você ter o controle na qualidade desses carboidratos, tá? Que é muito diferente você consumir, por exemplo, 50 gramas de carboidrato, do macronutriente, eu digo, de pudim, para 50 gramas de arroz, de macarrão, até de pão, que o pessoal demoniza, tá? Esses carboidratos mais complexos, que são os carboidratos mais saudáveis, eles vão lhe ajudar muito no processo de emagrecimento, até por conta da saciedade também, tá? Arthur, beleza, e quais são os carboidratos bons? Batata doce, arroz, aveia é uma excelente fonte de carboidrato. A aveia, para mim, é o melhor tipo de carboidrato que tem. Mandioca, a própria batata inglesa também, tá? Frutas, massas integrais, mas as massas normais também, tá? Como eu falei, o próprio arroz não precisa ser integral, você pode consumir sem problema nenhum. Aí, claro, entra um ponto importante. Você pode até consumir no seu dia a dia, tá? Só que, idealmente, procure evitar o consumo de carboidratos mais refinados. O que seriam esses carboidratos refinados? Açúcar simples, por exemplo, uma goiabada, um doce de leite. Como eu disse, tem paciente meu que come todo dia um doce de leite, só que em uma quantidade controlada e adivinha, ela treina, né? Então, se você não treina, nem pense em querer negociar essas coisas. E uma dica extra aqui do carboidrato, tenta sempre encaixar carboidrato antes e após o treino. Isso aqui vai potencializar muito a sua recuperação muscular após o treino e, antes do treino, vai lhe ajudar a manter uma certa energia para o seu dia, tá? E quebrando uma crença aqui, o seu pré-treino, o que você utiliza de energia, não é o que você vai comer exatamente antes do seu treino, tá? Então, vamos lá, de forma resumida. A gente utiliza de energia o nosso glicogênio muscular, que ele está no músculo e no fígado. Só que, principalmente no treino, a gente utiliza o muscular. Dando continuidade, vamos agora falar sobre a proteína, tá? Acredito que quem treina deve saber da importância da proteína, né? Para o ganho de massa muscular, para outras funções também são muito importantes, tá? A quantidade adequada de proteína. Só que aqui eu vejo que muita gente tem uma dificuldade em consumir a quantidade de proteína no dia. Então, idealmente, você conseguir fazer 3, 4 refeições no seu dia com uma quantidade de proteína fracionada nela, cara, tá maravilhoso. Isso vai ajudar você a ter uma saciedade maior, que a proteína faz isso no nosso organismo. Isso vai fazer com que você tenha uma constância maior dos aminoácidos disponíveis para o seu organismo, fazendo com que, adivinha, você facilite a manutenção de massa muscular, tá? Resumidamente. Arthur, beleza, quanto de proteína? Eu preciso comer 200 gramas de carne vermelha em toda a refeição? Não. Isso aqui varia, tá? As quantidades, de forma específica, pensando em cada pessoa, pensando em cada organismo diferente. Então, se uma pessoa de 100 quilos vai consumir a mesma quantidade de proteína de uma pessoa de 50 quilos, alguma coisa está errada, não faz muito sentido, né? Então a gente sempre calcula pelo peso, tá bom? Beleza, Arthur, e qual a quantidade que eu preciso? Você pega seu peso, multiplica por 1,6 a 2,0 gramas por quilo de proteína e você vai descobrir, tá? Isso é um ponto importante, eu já falei até em outro vídeo sobre isso. Quantidade de proteína do macronutriente é diferente das quantidades das carnes, tá? Por exemplo, 100 gramas de patinho vermelho grelhado não é 100 gramas de proteína do macronutriente. Tem mais ou menos ali 35 a 40 gramas de proteína em 100 gramas de patinho vermelho. Beleza, Arthur, e vamos lá. Para eu ter aqui 30 gramas de proteína do frango, preciso de quanto? Eu preciso de um peito médio, mais ou menos, de frango, que fica ali 90 gramas. Para ter 25 gramas de proteína de salmão, aí já vai variar também. Então, isso é totalmente diferente, tá? Arthur, e qual a quantidade que eu preciso fracionar no meu dia? Idealmente, uma porção de proteína em 3, 4 refeições, tá? Aí, novamente, isso varia de acordo com o seu peso. Pode ser de whey, pode ser de iogurte, pode ser de queijo, pode ser de ovos, pode ser de salmão, pode ser de carnes. Para quem é vegetariano, pode ser de tofu, de grão de bico, de soja. Então, isso aí você vai variar de acordo com a sua necessidade e preferências. E agora eu vou falar sobre um ponto que muita gente acaba ignorando, ou por realmente não saber da importância, ou por só ignorar mesmo, né? Que basicamente são 2 pontos, tá? Manejo do estresse e questão do sono. E um tem relação com o outro, né? Então vamos começar falando sobre o sono, tá? Olha, cara, se você dorme menos de 6 horas por noite, fica atento, tá? Porque não é da noite pro dia, não vai ser em 1 mês, não vai ser em 2 meses, não vai ser em 1 ano, talvez. Só que no longo prazo, isso vai comprometer muito a sua saúde. E falando no quesito estético,
quesito padrão e comportamento alimentar, isso já influencia muito. Isso pelo simples fato. No nosso organismo existem 2 hormônios que regulam nossas percepções de fome e saciedade. E quais são elas? Fome, responsável é a grelina, e da saciedade é a leptina. E o que acontece quando a gente tem uma noite de sono ruim, por exemplo, ou pior ainda, quando a gente dorme mal no longo prazo, de forma constante? Nossos hormônios ficam desregulados. Então, como você pode imaginar, a nossa grelina, que é o hormônio da fome, ela vai aumentar, e a leptina, que é o hormônio da saciedade, ele vai reduzir. No longo prazo, o que é que isso vai fazer com a gente? Vai fazer com que a gente tenha piores escolhas alimentares, fazer com que a gente coma e fique menos saciado e que sinta fome mais rápido de uma refeição para outra e que muitas vezes a gente acabe até influenciando na percepção da saciedade. No sentido, se eu estou comendo, normalmente já estarei saciada, essa percepção fica mais escondida ali, que acaba influenciando e acaba fazendo eu comer mais comida, tá? Fora outro ponto, falando aqui na questão do manejo de estresse agora. Como eu falei, o sono ele é importante para tudo no nosso organismo. E não poderia ser diferente para quando a gente fala da questão do estresse. Quando a gente tem um sono inadequado, um sono desregulado ou pouco tempo de sono, a gente acaba aumentando nossos níveis de cortisol, tá? Que basicamente é conhecido, né, por ser o hormônio do estresse. Só que não é o estresse de, nossa, bateram no meu carro. É um estresse crônico, que no longo prazo vai adoecendo a gente, vai fazendo, enfim, vai cagando com o nosso organismo todo. Então, se eu puder falar uma coisa útil, muito útil para você aqui nesse vídeo, por favor, não negligencie o sono, tá? Tenta dormir ali de 7 a 8 horas mais ou menos por dia. Evita telas, computador, televisão, celular, tablet no período noturno. Evita estimulantes também, tá? Evita cafeína, por exemplo, após as 16 horas, porque isso vai prejudicar também seu sono. Enfim, tente dormir bem. E por último, eu vou falar sobre constância, porque a constância é o que vai fazer você ter os melhores resultados possíveis, mas eu vou linkar isso com um ponto, que é a balança, tá? E por que é que eu vou falar disso? Porque eu vejo que muitas pessoas hoje, elas se prendem muito ao peso na balança. E, cara, isso muitas vezes pode acabar ali sabotando, acabar fazendo você se frustrar, pensando que não está tendo resultados e acabar desistindo do processo. Então, se eu puder dar outra dica de ouro aqui, evita ficar se pesando constantemente, tá? Porque isso você acaba ficando bitolado e acaba não tendo resultados. E por que isso acontece também? Como eu disse, lembra no começo que eu falei que emagrecer é perder gordura, não necessariamente perder peso na balança? Isso porque vamos supor que você começou musculação e uma dieta adequada para você, com proteína, carboidrato e por aí vai. Você naturalmente vai ganhar músculo e o músculo pesa, só que o músculo é mais compacto. E quando você está perdendo gordura, a gordura ela é mais volumosa. Por isso que muitas vezes o peso da pessoa se mantém, só que as medidas estão descendo, as roupas ela acaba ficando mais frouxa, acaba perdendo. Isso é muito comum, tá? Vários pacientes meus tiveram que trocar todo o guarda-roupa, teve até que furar o cinto, e o peso nem teve tanta alteração. Ou seja, a famosa recomposição corporal. A pessoa ganhou músculo e perdeu gordura. Esse aqui é o melhor cenário possível, tá? Então você que fica muito preso na balança, cuidado com isso, tá bom? Então pronto, agora que eu acabei de explicar tudo pra você, deixa eu colocar um plano prático bem tranquilo, tá? Pra você fazer, que basicamente na alimentação inclui proteína, de preferência em todas as refeições, tá? Que vai facilitar isso para você. Tenta bater uma quantidade ali de 1,6 a 2 gramas por quilo do seu peso, no caso, da quantidade da proteína. Carboidrato, não corte carboidrato. Tenta sempre incluir carboidratos de qualidade, tá? Carboidratos mais saudáveis no seu dia a dia. Gorduras também, tá? Eu não falei sobre no vídeo, mas também é importante você ter alimentos fontes de gordura boa, tá? Gordura saudável no seu dia a dia. Quais são os alimentos fontes de gordura saudável, Arthur? Abacate, as castanhas, as sementes, tá? Como linhaça, semente de girassol e por aí vai. O próprio azeite se facilita muito e não podemos negligenciar a hidratação também, né? Então tente sempre consumir água também. Outro ponto importante, musculação. Tenta fazer musculação ali pelo menos 3 vezes na semana, tá? Idealmente 4 a 5 para você conseguir ter um resultado muito mais legal, você conseguir criar o hábito mais rápido também, porque lembra que a gente falou sobre planejamento, né? Você criando o hábito mais rápido, você vai conseguir manter uma constância mais rapidamente nesse aspecto. E claro, não negligenciar o cardio também, viu? E na rotina, para finalizar, não deixe de dormir para ficar assistindo série, não deixe de dormir para ficar no telefone, para ficar fazendo o que for, tá? Dormir é uma das coisas mais importantes para o ser humano, ajuda a controlar o estresse e por aí vai.
E se eu puder dar outra dica também, ao invés de se prender no peso na balança, tenta sempre tirar fotos, tá? Foto de frente, foto de lado, foto de costas, que isso vai ajudar e vai facilitar você a manter um certo monitoramento, um certo senso de progressão e evolução, tá? E olha, novamente, eu sei que parece ser bastante coisa, e de fato, tem bastante coisa para melhorar, a gente sempre tem, né? Eu posso melhorar muita coisa nos meus hábitos, mas comece focando aos poucos. Comece focando em uma coisa, por exemplo, esse final de semana eu vou preparar minha comida na semana toda. Eu vou calcular a quantidade de proteína que eu preciso para a semana toda. Eu vou controlar a quantidade de água que eu preciso para a semana toda. Então isso aqui facilita muito você, o planejamento vai trilhar o caminho para o seu sucesso, basicamente. E olha, você conseguindo fazer tudo isso que eu disse, cara, eu lhe garanto que você vai conseguir não só emagrecer, mas não ficar flácido. Sua autoestima vai estar a mais alta possível, porque todos esses fatores combinados, tá, realmente não existe um segredo, né, mas são a chave para você conseguir obter sucesso nesse aspecto. E claro, se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o like, de curtir, de se inscrever no canal se eu lhe ajudei de alguma maneira, tá? E caso você queira uma coisa mais personalizada, mais individualizada, feita só para você, vou deixar aqui na descrição o link para minha consultoria, tá? Que eu já atendi mais de 900 mulheres para você ter esse plano, para você já começar com o pé direito. É isso, até o próximo vídeo e fui!